Fala galera gremista, aqui é Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ajuda o canal a continuar crescendo e não se esquece de conferir a nossa patrocinadora, Débora Fleck, Personal Trainer. Tu quer melhorar o shape, quer melhorar a saúde, principalmente, chama ela lá no Instagram que ela vai te dar toda a atenção, tá certo? Bom, Matias Arezzo, de novo, é incrível a capacidade desse cara de ver um microfone, principalmente se for um microfone de algum veículo de comunicação uruguaio e falar merda, né? Essa é a palavra. Eu tinha no último jogo do Grêmio, antes dessa parada, eu tinha, entre aspas, criticado um pouco o Mano pelo fato dele colocar o André Henrique à frente do Arezzo na hierarquia, né? Já era o segundo jogo seguido já que ele colocava o André Henrique em vez de colocar o Arezzo, e eu na oportunidade falei que mesmo o Arezzo estando fora dos planos do Grêmio, ele é mais jogador que o André Henrique, então eu acho que deveria continuar sendo utilizado enquanto não se decide de fato qual é o futuro dele com a camisa do Grêmio. O Grêmio pagou muito dinheiro por ele, ele tem um alto salário, então para mim não fazia sentido não utilizá-lo, mesmo ele estando, ao que se diz, fora dos planos do Grêmio. Mas daí fica difícil, né, cara? De novo, ele foi lá na televisão, na rádio uruguaia e deu declarações que não tem, para mim é a gota d'água. O Grêmio já tinha desistido dele e agora eu entro nessa também, eu passo a desistir também, porque não tem como, cara. Eu vou até ler aqui as aspas ditas pelo Matias Arezzo lá para a rádio El Espectador Deportes, lá do Uruguai. Eu estou lendo o trecho aqui que está no site do Diogo Rossi. E o Matias Arezzo, ele fala: não sei nada do meu futuro. Aproveitei esses dias para descansar. Ir ao Peñarol não depende de mim. É uma negociação que tem que se dar entre os clubes. Eu falo seguido com o Julio, que é o presidente do Peñarol. E ele já sabe o que tem que fazer para me levar. Sempre fui muito direto com ele. A mim não tem que dar um empurrão para chegar ao Peñarol. Todos sabem do carinho que tem pelo clube. Porém, eles têm que fazer sua parte com o Grêmio, que é dono do meu passe. Sem continuidade, é impossível pensar no Mundial, da Copa, né? Necessito jogar para poder demonstrar e assim que se abra a porta da seleção, falou o jogador. E aqui para mim tudo que se fala, tudo que ele falou aí, é absurdo tu pensar que um jogador profissional tem a capacidade, tem tão pouco neurônio para falar um negócio desse. Como é que tu não sabe nada do teu futuro, cara? Tu é jogador do Grêmio, uma das maiores camisetas do mundo. Não sabe nada do teu futuro é com o Grêmio. E tu só vai sair do Grêmio se alguém vier e comprar. Ele fica falando de que ele já tentou ir pro Peñarol, que não depende dele. Quer o quê? Quer que o Grêmio doe ele pro Peñarol? Tipo, Arezzo, tu tá tristinho, tu quer voltar pro Peñarol, a gente vai te dar ali pro Peñarol de graça um empréstimo gratuito pra tu ficar lá feliz jogando no Peñarol, enquanto o Grêmio tá aqui, se full pra pagar o teu salário alto. Tu pagou lá, te comprou lá da Europa. Pelo amor de Deus, cara. E aqui ele fala que não precisa de empurrão e tal, que tem carinho, isso é normal, ele podia falar isso, eu tenho muito carinho pelo Peñarol, mas o meu contrato é com o Grêmio, eu vou cumprir o contrato e depois no futuro, quem sabe, eu volto. Ele podia falar isso, mas não, ele sempre deixa muito claro que ele quer sair e quer voltar para o Peñarol. Só que o Peñarol, obviamente, não tem dinheiro para comprar o Arezzo, para nem sequer pagar pelo empréstimo do Arezzo. E falando ali que ele não tem continuidade, que assim fica difícil ele pensar em voltar para a seleção e para a Copa do Mundo. Ele tem que colocar na cabeça dele, agora para mim isso já também não adianta mais nada, né? Que seria muito mais fácil ele voltar para a seleção uruguaia se ele se comprometesse de corpo e alma a jogar bem pelo Grêmio, a não perder um monte de gol, a não bater pênalti como se estivesse em treinamento no jogo da Sul-Americana, mostrar um pouco de sangue toda vez que entra em campo com a camisa do Grêmio e fazer os gols. Seria muito mais fácil ele chegar à seleção do que se ele voltar para o Peñarol, que por mais que ele faça lá um monte de gol no Peñarol, a gente sabe que o Campeonato Uruguai é um campeonato de nível técnico bem abaixo do Campeonato Brasileiro. E o grande exemplo para nós é o Carbajo, por exemplo, que chegou no Grêmio como o melhor jogador do Campeonato Uruguaio e não conseguiu jogar aqui no Grêmio.
teve alguns lampejos na sua primeira temporada e depois foi embora. E agora ele está voltando aí para o Grêmio, do seu empréstimo lá na Major League Soccer, e surgiu um interessado, que é o Atlético Paranaense, que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ninguém da elite quer o Carbajo. Então o nível do Campeonato Uruguaio é sim muito baixo. E o Arezzo devia se dar conta disso. Que ele vai lá, de repente, vai fazer seus gols, mas isso não é nenhuma garantia que ele vai voltar para a seleção. O Kike Oliveira está fazendo uma temporada razoável aqui no Grêmio e está sendo lembrado para ir para a seleção. Por que o Arezzo não poderia ir se ele tivesse um mínimo de comprometimento, mínimo de atuação jogando com a camisa do Grêmio? Olha, é impressionante. Eu estou oficialmente desembarcando de Matias Arezzo. Para mim, o jogador já nem devia nem fardar mais com a camisa do Grêmio. É um cara que demonstra nenhuma vontade de vestir a camisa do Grêmio. E engraçado é que na hora de assinar o contrato milionário bom lá é só alegria. Mas depois, para cumprir com os deveres de um atleta profissional, de um funcionário do clube, aí é uma dificuldade tremenda. Para mim, essa entrevista do Arezzo foi a gota d'água. Para mim, ele está fora do Grêmio e gostaria muito que a torcida também fizesse ele entender isso. Já que ele não quer ficar aqui, nós também não queremos que ele fique. Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito.